Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Hoje, dia 26 de abril de 2020, estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa. A liturgia de hoje é chamada de Misericórdias Domini e nos traz a mensagem de um Deus misericordioso que veio em forma humana em Jesus Cristo e que, movido pelo seu imensurável amor, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e apareceu a seus discípulos. Esse agir de Deus nos convida a sermos misericordiosos e a promovermos gestos solidários. A misericórdia de Deus está presente na vida dos discípulos e da comunidade de seus seguidores. Os textos deste domingo nos chamam ao discipulado, orientando-nos a partir da misericórdia de Deus. Nos leva a reconhecer o crucificado como o ressuscitado e como Senhor e Messias. Além disso, hoje nossa IPU Jardim Califórnia está em festa, ou melhor, estaria em festa se não tivéssemos em isolamento social. Mas hoje, dia 26 de abril, celebramos o 42º aniversário da IPU Jardim Califórnia. E nesse dia, há 42 anos, foi colocada a pedra fundamental e deu início à construção do templo que hoje temos. Nesta liturgia, queremos também relembrar a história de nossa igreja. Diante de Deus em oração. Cristo Jesus, tu estás vivo. A morte
não te manteve sob o teu poder. O anúncio desta notícia surpreendentemente nos emociona. Abre-se uma brecha onde tudo parecia fechado. Em teu espírito sopras sobre nossa resignação e nossas amarguras. Tu derrubas a separação entre os seres humanos. Aos mais pobres devolves a dignidade. Tu nos envias ao mundo como portadores de uma vida nova. Amém. Leitura responsiva do Salmo 116, dos versículos de 1 a 5. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou sobre mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome santo do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra-me a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Ouçamos a leitura de 1 Pedro, capítulo 1, de 17 a 23. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, como um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Senhor, abre o nosso coração e nossa mente pelo poder do Teu Espírito Santo, para que enquanto a Escritura seja lida e a Tua palavra proclamada, possamos ouvir com alegria o que tens a nos dizer nesse terceiro domingo da Páscoa. A leitura do Evangelho de hoje é tirada de Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs a se caminhar com eles.
Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimia Israel, mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos. A declararam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração, para crer em tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: Permaneces conosco, pois cai a tarde e o dia declina. Então ele entrou para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu-o e deu-o a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e os seus companheiros, que disseram: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. A liturgia desse 3º domingo da Páscoa destaca a misericórdia de Deus, que se manifesta quando ele ouve o ser humano aflito, apavorado, clamando por socorro. A misericórdia de Deus está tão próxima que é possível chamá-lo de Pai. Assim inicia o texto da leitura de 1 Pedro, capítulo 1, de 17 a 23, que aponta a razão dessa proximidade. Por meio de Cristo, vocês creram em Deus que o ressuscitou. Assim, a fé e a esperança estão firmadas na misericórdia de Deus. O texto do Evangelho apresenta-nos como um relato imediato à ressurreição de Jesus.
nesse mesmo dia. Após a notícia dada por Maria Madalena, que o túmulo estava vazio, desencadeia uma série de acontecimentos e de sentimentos em relação à ressurreição de Jesus. Vemos no Evangelho de hoje, 2 discípulos conversavam a caminho de Emaús, a respeito de tudo o que havia acontecido, quando o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Quem é o companheiro de Cleofas? O texto não nos diz. O nome dele não é citado. Talvez possa ser o esposo de Maria de Cleofas, que aparece no Evangelho de João. Ou talvez seja cada um de nós que está nessa caminhada da vida. Não sabemos, então, quem caminhava com Cleofas, mas sabemos que Jesus se juntou a eles e que os acompanhou. Os 2 estavam como cegos e não reconheceram Jesus. O que os impediu de reconhecer Jesus? Há uma indicação na sequência do próprio texto, quando os discípulos afirmam que esperavam que fosse ele o libertador de Israel. Mas apesar disso, já havia 3 dias que tudo tinha acontecido. Isso talvez nos diga o que eles discutiam pelo caminho. Talvez falassem do modelo messiânico de Jesus, que frustrou as expectativas do povo e as suas próprias expectativas. A falta de sintonia entre as expectativas do povo, dos discípulos, da comunidade lucana e o modelo messiânico de Jesus ainda continua provocando muita cegueira nos dias de hoje. Estão presos a uma imagem de Cristo que não está de acordo com o que Jesus disse sobre ele. Falsas expectativas em relação ao Cristo não permitiu que eles o reconhecessem. Os discípulos de Emaús não conseguem enxergar, porque estão tristes, estão desolados, estão decepcionados, sem esperança. Mas por que eles estão tristes? Por que estão decepcionados? Porque querem voltar para Emaús? Para eles, era o fim de um sonho. Jesus, aquele a quem seguiam, que lhes ensinara que deveria vencer os romanos e restaurar o reino de Israel, conforme eles acreditavam, tornou-se apenas uma ilusão. Mas, eis que de repente, aquele que curava os enfermos, que abria olhos de cego, que multiplicou pães, jazia pregado numa cruz, terminara sua vida como um maldito, como um castigado, morto e crucificado. Quanta desilusão! Que tristeza não invadia a alma desses discípulos. Eles estão decepcionados com seu mestre, eles estão tristes com tudo o que tinha acontecido. O que farão agora? Nada lhes resta senão retornar a Emaús e recomeçar a vida, voltar àquilo que faziam antes. O trajeto Jerusalém-Emaús, para além de um caminho físico, representa também um itinerário espiritual, uma via interior por onde passam todos aqueles que têm qualquer desilusão. Eles sentem algo diferente no caminho.
sentem que o coração está ardendo, mas naquele momento de tristeza, de desilusão, fazia com que os olhos estivessem fechados, estão ludibriados pelo medo. Entretanto, num simples gesto daquele homem, que até agora era um desconhecido, faz com que eles abram os olhos. Era Jesus e ele está vivo. É hora de retornar a Jerusalém. Certamente, já passamos, todos nós, por essa mesma experiência dos discípulos de Emaús. Em algum momento, algo aconteceu em nossa vida e nos deixou tristes, sem esperança, desiludidos. Mas, de repente, chega alguém e vai nos mostrando o caminho, as possibilidades, uma nova direção. Mas muitas vezes isso não é o bastante. Nossa tristeza é profunda demais para reconhecer a alegria daquele momento. Ainda assim, nossa necessidade é imensa e clamamos: fica conosco, Senhor. E Ele fica. Agora, as palavras já não são necessárias, porque Jesus mostra em atos, num ato de amor, no momento em que Ele partilha o pão. E assim, olhamos para trás e percebemos que Ele esteve conosco durante todo o caminho, com suas palavras de amor e de esperança. Ele não é uma ilusão. Jesus está vivo e está no meio de nós. É a nós, portanto, irmãs e irmãos, que estas palavras são dirigidas nesse terceiro domingo da Páscoa. A nós que bebemos e comemos com Jesus. É aqui, com efeito, que Jesus parte o pão para nós e se dá a conhecer. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Precisamos da comida, alimento para a nossa necessidade física, mas não é só isso. Precisamos também do alimento espiritual, do pão que sacia a alma e nos conforta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Finalmente, o texto lembra-nos de que Jesus partilha o pão, não só com palavras, não só reflexões. É necessário algo mais palpável, algo concreto. O importante é partir o pão. A partilha é decisiva e é essencial para a nossa vida. A comunidade é desafiada a repetir sempre este gesto de Jesus. As outras coisas, a caminhada, as reflexões, o ensino, fazem no máximo o nosso coração arder, mas é a partilha que faz a comunidade ver, a comunidade enxergar. A partilha como gesto cheio de sentido e também de exigências. Sem dúvida, a comunidade necessita da leitura das Escrituras, de sua interpretação, de sua mensagem atual. Precisa de evangelização. Com certeza, a comunidade, a partir da evangelização, experimenta o gesto de comunhão. É a partir dessas duas experiências em Cristo que a comunidade vai abrir os seus olhos e conseguir olhar para além de si própria, de suas preocupações, e ver o mundo e a sociedade que a cerca.
ela se torna então diaconal. Ela vai ao encontro de seu serviço. Se antes caminhava lentamente e sem perspectiva de futuro, agora, revigorada, ela volta animada para cumprir a sua missão no mundo. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, a paz do Senhor a ti e a mim, a todos alcançará. A paz do Senhor a ti e a mim, a todos alcançará. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, se faz presente agora e aqui, apressa-te a recebê-la. Se faz presente agora e aqui, apressa-te a recebê-la. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, não pode ficar trancada em ti, dispõe-te a compartilhá-la. Não pode ficar trancada em ti, dispõe-te a compartilhá-la. Façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Oremos ao Senhor por todos os membros da IPU Jardim Califórnia, para que permaneçam atentos àqueles que lhes são confiados, para que aprendam a partilhar melhor seus bens e seus saberes. Hoje, em especial, ao Miguel, que faz aniversário. Oremos também pelos que estão longe de suas casas, pelos imigrantes, pelos exilados, pelas vítimas do coronavírus e por suas famílias. Oremos pelos que passam por provações e que precisam de ajuda e de misericórdia. Pedimos-te, Senhor, que renoves a nós o espanto perante a tua criação, para que encontremos luz e coragem no mistério de comunhão que é a sua igreja. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Como eu disse, hoje a nossa igreja IPU Jardim Califórnia comemora 42 anos e ninguém melhor do que o presbítero e presidente do conselho, Isaac Moraes, para nos contar um pouquinho dessa história. Trajetória da nossa igreja IPU do Califórnia para esse ano de 2020, começando assim a nossa igreja aqui no bairro Jardim Califórnia. Em 1978, aí na igreja foi inaugurada. Mas antes da inauguração da igreja, teve toda uma preparação
para que essa igreja hoje fosse situada aqui no Jardim Califórnia. Essa igreja começou na casa do nosso irmão Manuel Teixeira e a Líria, com uma escola dominical, na qual dava toda assistência para essa escola dominical o reverendo João Marinho, os presbíteros Antônio de Camargo, Benedito de Lima e outros mais, que saíam da central todos os domingos e desciam aqui para o Jardim Califórnia para ministrar a escola dominical. E foram bem uns longos anos nesse problema da escola dominical, até que o reverendo João Marinho reúne o conselho da igreja central para propor uma compra de um terreno aqui no Jardim Califórnia. Por que razão? Porque naquela época não tinha condução para a cidade e os membros da igreja presbiteriana não poderiam sair daqui do Jardim Califórnia ou até mesmo voltar à noite para assistir os cultos. Então foi feita uma realização de um conselho na igreja central, onde João Marinho propôs para o conselho a comprar um terreno aqui no Jardim Califórnia para posteriormente fazer um templo da igreja presbiteriana. E nessa reunião do conselho foi aceito que comprasse aqui 2 terrenos na rua Basílio Martins, aqui no Jardim Califórnia, aonde seria posteriormente o templo da igreja presbiteriana. E como tinha o nosso irmão Candelo, membro da igreja central, ele fez uma proposta para o conselho da igreja dizendo: vocês compram o terreno e eu construo o templo no Jardim Califórnia. Então foi feito assim, comprado o terreno para a igreja, mas ainda o povo daqui do Jardim Califórnia, os membros, os irmãos, eles iam para a escola dominical lá na cidade. E era até engraçado, eles saíam daqui descalços, porque o barro era tão grande, não tinha condição, e eles iam até a cidade, chegavam lá, limpavam os pés, colocavam o sapato e ia assistir a escola dominical. Meus irmãos, vocês veem o esforço que os irmãos aqui do Califórnia faziam para poder ter participação nos cultos da igreja central, onde João Marinho era pastor. E logicamente o pastor, conduído com todo esse sacrifício, fez esse esforço para fazer aqui o templo da igreja presbiteriana do Jardim Califórnia e construir o templo, um templo assim modesto, que mesmo até hoje é modesto ainda, mas agora nós já fizemos algumas reformas nesse templo. Em 1978 foi feita a inauguração aqui em abril de 1978. E a igreja na época ela tinha mais ou menos uns 50 membros aqui. Era muito grande. Criança, tinha 60 crianças na escola dominical. E a impressão que nós tínhamos era de que essa igreja logo não caberia as pessoas aqui dentro. Mas foi se passando o tempo, e nós tivemos como pastor vários pastores aqui, e membros foram mudando de Indaiatuba e foram saindo da igreja, mas a igreja continuava. Em 1980 eu fui eleito presbítero aqui da igreja, na sede, fui eleito da sede para tomar conta do bairro. Isso foi pedido ao reverendo João Marinho, para que tivesse um presbítero aqui na igreja, para ter uma mesa também diaconal, e posteriormente um conselho para resolver os problemas aqui da igreja. Nós tivemos grandes alegrias aqui no bairro. Em 1978 foi inaugurado aqui
a pedra fundamental desta igreja, e agora nós estamos já com 42 anos de trabalho aqui no Jardim Califórnia. E nós temos o privilégio de estarmos hoje aqui comemorando 42 anos de existência dessa comunidade. Deus tem nos ajudado, a despeito de muitas lutas, muitos problemas, Deus tem conseguido manter essa igreja. Eu acredito que manterá essa igreja até a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.